Bom, pessoal, a gente está chegando aí ao término do primeiro bimestre, né? Nessa situação inusitada, né? Primeira vez na história, né? Vivendo essa situação da pandemia, cada um da sua casa, e a gente está tentando fazer de uma forma que vocês sejam os menos prejudicados possíveis, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, a gente está tendo que se reinventar, né? A nova tomada de decisão será essa semana, que são essas avaliações no portal acadêmico, né? Bom, então, essas aulas que a gente teve, essa dinâmica de aulas que a gente teve durante essas semanas que a gente ficou no isolamento, a gente tentou compartilhar com vocês, né, dividir com vocês o nosso conhecimento através desse acesso remoto, tentando levar até vocês uma dinâmica de aula diferenciada, né? Principalmente porque vocês são alunos matriculados no sistema presencial de ensino. Então, o que vocês tiveram foi um arranjo, né? Uma forma de tentar levar até vocês o conhecimento pelo acesso remoto, né? Das vossas casas aí. E essa semana é a semana de avaliação que a gente tem todo semestre, né? E vai ser feito também no acesso remoto pelos recursos que a gente tem do portal acadêmico. Então, eu preparei para vocês uma avaliação, né, conforme foi me pedido, e vocês vão ver que é uma avaliação muito fácil, né, diante do que se propõe aquela avaliação presencial, na faculdade, com prova, instrumento individual e escrito, né? Então, a gente vai trazer para vocês aqui uma revisão dos conteúdos, né? Incluindo os conteúdos que a gente deu lá na forma presencial sobre corporeidade nas primeiras aulas que foram na faculdade de forma presencial, né? Então, falando sobre a prova, vocês vão estar diante de uma avaliação muito fácil, né? Vocês vão entrar no portal acadêmico, vai estar o link lá que vai estar direcionando vocês para a prova. Vocês vão clicar nesse link e vocês vão ter para fazer essa avaliação a partir das 19 horas. Vocês vão ter um tempo maior para fazer essa avaliação, até porque é novo para muitas pessoas, né? Então, a avaliação vai ser feita no horário da aula, normalmente, né, de atividades rítmicas, né? Vai estar disponível a partir das 19 horas, né? Só que não vai encerrar 1h20 depois, 1h40 depois, não. Eu pedi para deixar até o término do dia, né? Então, eu acredito que até umas 11 horas ela vai estar disponível para vocês lá, para vocês entrarem e fazer, né? Como eu disse, ela está muito fácil, são só questões objetivas, né? Para vocês verem. Tem uma questão lá que eu me lembro que eu coloquei, que eu coloco uma afirmativa e vocês têm que clicar se aquela afirmativa é falsa ou verdadeira, né? Então, desse jeito, né? Não pensem que com isso eu estou subestimando a inteligência de vocês, não, pelo amor de Deus, tá? Eu tentei trazer textos melhores, tentei fazer de uma forma com que vocês tivessem acesso à informação e soubessem responder. Só que é a prova de vocês, né? Então, eu vou estar passando para vocês esse material para vocês aqui sobre o conteúdo da prova, sobre o que vocês devem focar para a prova, e vou ser bem objetiva, tá? Focar nisso. E aí vocês vão ter acesso à prova para fazer a prova, tá? Vocês vão clicar lá no link e vão ser direcionados para elas. Eu coloquei 10 questões dessa natureza, né? Todas objetivas, não tem nenhuma discursiva, não tem como. E essas questões, cada uma delas vale meio ponto, porque o total da prova vai valer 5 pontos, né? Você, como eu já falei, eu vou ser bem específica sobre o que vai cair na prova, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, já falando da revisão, né? Então, eu vou falar das questões, né, e do que está sendo abordado nas questões. Tem questão que fala sobre o conceito de dança, né? E aí, quando a gente fala sobre o conceito de dança, é bom a gente lembrar da abordagem cultural que a dança tem para os espaços que a gente trabalha com dança. A gente pode trabalhar com a dança tanto no espaço de formação
da escola, eu estou falando aí na perspectiva do professor de educação física dando aula, tá? Na escola e em outros espaços que a gente chama de espaços não formal, né? Essa foi inclusive a nossa última aula, né? Mas é bom que vocês entendam que o conceito de dança ele está associado à abordagem cultural, né? A dança como patrimônio histórico que permeia a cultura do homem. Vocês lembram que quando lá na nossa primeira aula, eu comecei, numa das nossas primeiras aulas, quando eu comecei a falar sobre dança, eu me reportei à linha do tempo e falei sobre a história da dança, né? Como que a gente consegue enxergar a partir da linha do tempo sobre onde a dança surge, né? E aí a gente vem falando sobre a história da dança até chegar na época mais contemporânea, né? Tudo que é contemporâneo é tudo que é atual, que a gente vive atualmente. Né? Falamos também numa questão na prova sobre os primeiros registros da dança, dentro dessa abordagem, né, do olhar da história da dança, né? E aí eu me reporto às evidências, né? As evidências arqueológicas. As evidências arqueológicas que eu falo são as pinturas rupestres, né? Aquelas pinturas que são feitas nas cavernas das paredes, nas paredes das cavernas, né, encontradas pelos arqueólogos. Essas pinturas, elas expressam, né, no formato do desenho, os primeiros registros sobre os movimentos expressivos que os homens faziam, né? E eles são relatados na pré-história. Então, os primeiros movimentos que se tem sobre a expressão corporal, sobre a dança, eles são datados lá da pré-história, graças a esses registros que a gente tem e que mostram movimentos expressivos, eles em círculo, eles dançando sobre fogueiras, mais para frente a gente vai saber que se dançava em volta da fogueira porque se acreditava que tinham deuses e que deuses faziam chover e que a chuva trazia a água necessária às plantações para futuras colheitas e tudo em volta disso, né? E aí nos leva a acreditar que os primeiros registros da dança são datados da época da pré-história, né? Uma outra questão que a gente vai ter na prova fala sobre a cultura corporal do movimento, né? A dança em si, ela faz parte de quê? Ela faz parte da cultura corporal do movimento, né? E dentro das nossas abordagens de professores para ensino da dança, não importa em que ambiente nós estejamos, nós temos que entender que a dança ela faz parte da cultura corporal do movimento, é o movimento que importa, o movimento ritmado, o movimento expressivo, o movimento cultural que vai te levar para onde aquela dança ela está sendo realizada. Eu digo cultura mesmo, que região que explora aquele tipo de dança. Dentro do nosso país mesmo nós temos várias regiões, nós temos 5 regiões, né? E dentro dessas regiões nós temos várias abordagens sobre a dança. Você vai para o sul, você tem uma abordagem sobre a dança. Você vai para o Nordeste, no Nordeste você tem em Pernambuco uma abordagem da dança, você tem na Bahia uma outra abordagem sobre dança, né? Então, a questão, né, sobre a dança ser e fazer parte da cultura corporal do movimento está associada a isso. É porque é cultural, é o aspecto cultural, é o que nos faz crescer e nos faz ser quem nós somos, né? No meio escolar, ela pode, né, estar associada a temas como a ginástica, as lutas, o jogo e até mesmo ao esporte. Elas têm em comum o quê? Quando eu associo ela à ginástica, às lutas, ao jogo e até mesmo ao esporte, o que elas têm em comum? Elas têm em comum movimento, a motricidade, o ritmo, né? Por que não o ritmo? Às vezes algumas pessoas me perguntam, Berna, a ginga da capoeira é luta ou é dança? Pois é, né? A ginga da capoeira é uma expressão corporal associada à luta capoeira, né? Então, é difícil às vezes a gente estar categorizando isso, mas é importante a gente ver que essas coisas elas conversam, né? Por que essa abordagem na escola, por exemplo, é feita dentro de um conteúdo, né? Dentro de um bloco de conteúdo, né? Por quê?
São porque elas conversam, elas vão trabalhar o desenvolvimento motor, elas vão preparar o corpo, elas vão trazer ao corpo uma abordagem do movimento, né? Uma forma de movimento, né? E é justamente o processo educacional, né, que vai contribuir para esclarecer sobre a crescente desumanização do corpo. Isso nós vimos em corporeidade, nos conceitos de corporeidade, quando a gente começou as aulas de atividades rítmicas, né? O que você tem feito com o seu corpo? Você respeita o seu corpo? Quem é o seu corpo, né? A gente sabe que não pode dicotomizar o corpo e a alma. Corpo e alma estão num único eixo, né? O que você tem feito com o seu corpo? Qual a estética que você quer para o seu corpo? Você quer vestir o seu corpo de quê, né? Qual a roupa que você quer botar no seu corpo? É mais bonito para o seu corpo, para o seu ser, você se apresentar com uma roupa bonita ou você ter um conteúdo cultural interessante? Ou os dois, né? Então, é muito importante a gente entender que essa crescente desumanização que vem acontecendo do corpo, muitas das vezes é falta de informação. Falta de informação. Porque por mais que você faça uma tatuagem no seu corpo, você que quis fazer. Você vestiu o seu corpo com aquilo. Aquilo é permanente, é para sempre. Mas teve um significado para você? Entendeu? São essas questões que estão por trás disso. Então, o que você faz com o seu corpo? Né? Como você quer vestir a sua alma? Como você quer estar presente para se apresentar na sociedade? São essas questões que são importantes. Então, não tem outro jeito. O caminho educacional, ele vai contribuir para esclarecer essa crescente desumanização do corpo, né? E tem um texto muito interessante que fala sobre isso. Eu acho que o autor é Prates, Drummond e Prates. Eles falam exatamente sobre essa crescente desumanização do corpo. Eu posso até disponibilizar para vocês depois. E aí a gente vai falar sobre questões na prova sobre dança na escola, né? Quando eu falo de dança na escola, eu estou falando especificamente nas aulas de educação física, né? E aí eu falo da dança como expressão corporal, instigando a percepção do corpo, ao diálogo, à vivência de diferentes ritmos, muitas questões que podem ser exploradas com a atividade de dança, trazendo a abordagem da dança para as aulas de educação física, né? Isso traz um aspecto de socialização, sabe, gente? Para a aula. Às vezes a gente tem uma aula tão pragmática, tão técnica, né? Na aula de educação física, e quando a gente olha para a periferia da quadra, tá cheio de gente, porque as crianças não querem aquilo, elas querem socializar, elas querem interagir. Muitas delas vivem dentro de apartamentos trancadas, né? Elas querem essa socialização. E o que é a socialização? É a capacidade de interagir, agir entre as pessoas, né? E quando você traz dança de pares, por exemplo, você faz as pessoas dançarem juntas, as pessoas trocarem de pares, né? Eu acho a quadrilha, a época de festa junina, o máximo, porque a quadrilha, ela traz exatamente esse aspecto social que eu estou falando da dança na escola, né? Instigar a percepção dos corpos, o diálogo. Não tem na quadrilha como você não dialogar com seu parceiro. Não, vamos para lá, não, vamos para cá. O diálogo, a vivência, o confronto de ideias, né? O ritmo do meu colega não é o mesmo que o meu. Então, o que eu tenho que fazer para ficar bonito, né? Então, a aula de educação física, quando traz o conteúdo de dança, ela valoriza a expressão corporal, instiga as percepções de corpos, né? O diálogo, a vivência dos diferentes ritmos, e de muitas outras questões que a gente vai explorando e vai descobrindo quando a gente está lá na expertise, trabalhando como docente nas aulas de educação física, né? A questão da psicomotricidade, que para mim é o pano de fundo da aula de educação física, né? E os recursos de conteúdo são as abordagens pedagógicas que a gente faz para ensinar. Só que o que está por trás disso é o desenvolvimento psicomotor. Isso, para mim, é o mais importante das aulas de educação física, seja
no aspecto da dança, das atividades rítmicas, seja no aspecto da abordagem do esporte, seja no aspecto dos jogos, das lutas, do conhecimento sobre o corpo, independente do conteúdo que você vai trazer para a aula de educação física, o que a gente está trabalhando naquele corpo em desenvolvimento, principalmente na escola, na educação básica, é o desenvolvimento da psicomotricidade. E aí a prática corpórea, o desenvolvimento motor, a motricidade humana, tudo isso está associado à psicomotricidade. Pois, por que isso? Porque esse conceito ele vai falar que qualquer atividade que estimule o desenvolvimento passa pelo pensamento. O que é o pensamento? A cognição, a capacidade que a gente tem de raciocinar, de pensar, de decidir, né? Passa pela cognição e ação motora. Até para a gente piscar os olhos, a gente tem que agir cognitivamente, né? Se eu vou levar a minha mão a algum lugar para pegar um objeto, né? Meu álcool não sai mais de perto de mim, gente. Para onde eu vou, estou espirrando álcool todo mundo, eu estou ficando doida, né? Mas se eu levei lá a mão para pegar o meu álcool, sair espirrando porque alguém passou por aqui, eu estou espirrando igual uma doida, é porque eu quis fazer isso. Isso é cognição e a atividade motora desenvolvida por este corpo me permitiu fazer isso. Então, né, esse conceito ele fala que qualquer atividade que estimule o desenvolvimento passa pelo pensamento e ação motora, né? Agora sim, tem uma questão que fala sobre isso sim na prova. Agora, os aspectos da psicomotricidade que envolvem o desenvolvimento motor, que eu mais vou abordar na prova, também não são muitos. É a motricidade global, então estudo um pouquinho mais sobre isso. Motricidade global, a motricidade que envolve o corpo de uma forma total, né? Por exemplo, eu pular corda, estou pulando corda, pulando no mesmo lugar, mas eu estou envolvendo a motricidade global do meu corpo, né? Isso é motricidade global. Lateralidade, quando eu trabalho a laterância de um corpo, né? Eu faço exercícios para identificar o lado direito, eu faço exercícios para identificar o lado esquerdo, eu permito a criança vivenciar as laterâncias do corpo e não só aquela que ela tem o domínio, né? Mas a outra também, para ela aprender e se desenvolver dentro de outro aspecto da motricidade, né? E o equilíbrio, né? Você vê a amarelinha é equilíbrio, gente, está trabalhando equilíbrio. Também está trabalhando a motricidade global, tá? Mas quando você trabalha que você tem que parar num pé só, você já estimula o equilíbrio de uma forma diferenciada. É a motricidade global, mas especificando o equilíbrio, né? E nós temos outras, nós temos a coordenação motora fina, né? A coordenação motora fina, a coordenação óculo-manual, é um tipo de coordenação motora fina, né? Você precisa levar a mão até o objeto, levar a mão até o objeto, posicionando ele. É um trabalho muito legal que eu faço, é quando eu amarro, né? Para as crianças, principalmente as menores, eu amarro, faço uma corda lá no pátio da minha aula de educação física e coloco vários pregadores com várias fitas. E eu preciso que eles vão à corda e estendam aquela fita e bote o pregador. Olha quanto da motricidade fina eu trabalhei, mas quanto também da coordenação óculo-manual eu explorei dessa criança, né? Então, esses aspectos também a gente vai ter questões na prova que falem sobre eles. E a abordagem da dança curricular e extracurricular, né? E aí, quando a gente fala da abordagem curricular, eu estou falando de licenciatura em Educação Física, que é o que capacita e o que legaliza vocês a trabalharem no espaço escolar, dentro da disciplina de Educação Física, que é componente curricular obrigatório da Educação Básica, tá? Então, o espaço curricular é qualquer movimento sobre a dança ou sobre as atividades rítmicas expressivas abordados na aula de Educação Física escolar. Veja bem, eu, professora do ensino médio, né? Eu trabalho muito assim com os meus alunos. Então, eu monto um projeto com eles e eu preciso que eles se apresentem com uma abordagem de ritmos na escola. E eles vão trabalhar os ritmos na escola. Então, eu coloco eles em grupo
e peço que eles façam uma apresentação. E essa apresentação vai valer nota para eles, né? Uma avaliação curricular para aula de educação física. Pronto, educação física, trabalhando atividade rítmica e expressão corporal, no aspecto da dança, no aspecto curricular. Isso é educação física no espaço da dança, no espaço curricular. Extracurricular. Extracurricular vai ser toda a abordagem sobre a dança realizada no espaço fora da escola e principalmente fora da escola nas aulas de educação física, que eu posso usar a escola como pano de fundo para alguma atividade extracurricular. Eu não estou falando dessa, eu estou falando fora da aula de educação física escolar, tá? Exemplo disso que eu posso estar dando para vocês. Projeto para alunos em academia. Tem academias que disponibilizam o espaço dela para os alunos matriculados nas redes públicas. Isso é um espaço de abordagem da dança extracurricular, né? Mas você está utilizando o aluno da escola, professora. Sim, mas ele não está na aula de educação física. Ele está sendo utilizado para um espaço extracurricular para valorizar as potencialidades que ele tem sobre a dança. Às vezes alguém viu e estimulou, não é assim que faz com o menino, os olheiros do futebol não fazem isso? Ele está vendo o menino lá na aula de educação física e ele pede para aquele menino procurar ele lá no outro espaço, que é o espaço do treinamento específico para a atividade de futebol. Mesma coisa, né? Às vezes as academias querem investir em alguém que tem aptidão pela dança, né? E aí oferecem esses espaços. Isso é o espaço extracurricular, né? Clubes escolares, né? Em contraturnos, né? Às vezes dentro da própria escola você tem um clube escolar, né? Só que é no contraturno, a pessoa não pode estar no horário da aula, ela tem que fazer a aula de dança fora do horário da aula dela, né? ONGs, projetos sociais, entre outras coisas, né? Lembrando que mesmo para o desenvolvimento da dança nesses espaços, o aluno que vai ensinar, o professor, ele tem que ser formado em educação física, tá, gente? Não pode ser só um professor de dança. Ele precisa ser formado em educação física. E nesse aspecto, no espaço extracurricular, ele tem que ter a formação em nível de bacharelado, né? É a outra especificidade da formação de educação física, licenciatura e bacharelado. Enfim, no mais o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês estudem, né? Se preparem um pouco antes da prova para fazer, 7 horas ela abre, dá uma olhada nessa revisão, veja novamente, veja os aspectos que eu estou colocando aí para vocês e tentem fazer e vamos ver como vai ser a primeira avaliação de vocês, né? Com certeza, quando a gente estiver voltando, a gente vai ter que dar toda essa parte prática que ficou faltando para vocês. Eu acredito que isso vai funcionar dessa forma. Agora, pedindo a Deus para a gente voltar o mais rápido possível. Eu já realmente não estou mais aguentando. Estou chamando o urubu de meu louro. Tá difícil para mim, mas vamos persistir porque é necessário, né? Não esqueçam, fiquem em casa, tá? Um bom dia para vocês.